Melhor. Pessoal, boa tarde. Hoje a gente vai conversar com a Shana, que já tá entrando na live. E só chamar ela bem aqui pra gente iniciar o bate-papo. Chamando ela aqui, esperar ela aceitar. Oxe, algum problema com a internet dela. Peraí. Viendo aqui pra ela, mas... Ah, voltou. Pronto. Agora sim. Tá me Agora? ouvindo bem? Tô sim. Você tá ouvindo? Tô sim, tô sim. Antes de mais nada, é um prazer imenso falar hoje aqui com você. É, era a live mais esperada por mim. Todo mundo sabe o quanto eu sou seu fã, o quanto você é importante na minha trajetória no handball. Se hoje existe essa página, foi porque um amigo meu criou ela e ele joga handball por causa da minha insistência com ele para iniciar o esporte. E se eu iniciei no handball foi por sua causa, muito pelo Mundial de 2011. Então, muito obrigado em ter você aqui hoje. Então, para começar, fala pra gente quem é a Shana. Puxa, já começou forte, né? Ai, eu, assim, me considero uma pessoa como qualquer outra, normal, muito sonhadora, sempre sonhei muito e eu acho que também muito lutadora. Eu sempre lutei muito para conquistar os meus sonhos, para chegar onde eu queria chegar. Então, eu me vejo assim, é uma pessoa hum, com muitos defeitos, mas muito lutadora. E como foi o seu início em Capinzal? Como você conheceu o handball? Olha, eu assim tenho uma história muito bonita da minha cidade. Guardo lembranças que assim acho que estão comigo até hoje. Eu acho que eu sou o que eu sou hoje. Eu cheguei aonde eu cheguei porque Capinzal está dentro de mim, no meu coração. É uma cidade muito pequena do interior de Santa Catarina. E lá, na época, quando eu comecei a jogar com 11 anos, era o único esporte para meninas, que saía para competição, que saía para jogar campeonatos, né? E, claro, a cidade toda, minhas primas, minha irmã, todo mundo jogava handball. Então, eu sempre gostei de esporte, sempre. Minha matéria principal na escola era educação física. Então, então eu comecei a jogar, comecei a treinar e o treino lá era muito bom. Era um treino assim diário. As treinadoras, a Sheila e a Cida, eram muito profissionais. Elas formaram muitas jogadoras boas. Eu fui a que consegui chegar longe, mas muitas boas jogadoras saíram de Capinzal. E agora eu vou fazer uma pergunta que é o que a gente faz para todos que venham aqui conversar com a gente. Aproveitando de desejar um feliz dia do goleiro, né? Hoje é o dia do goleiro, essa posição linda, que é a minha também. Obrigada. Você, você, Parabéns também. você, obrigado. Você iniciou no gol ou se encontrou no gol? Como foi? Me encontraram, me encontraram. Eu gostava de esporte, mas eu não tinha talento, assim, eu não era aquela menina que você fala, ai, tô ali vendo, meu Deus, com quanta qualidade, quanta coordenação. Eu não era nada disso, eu era muito.
descoordenada e grandona. E eu já comecei jogando na linha. Minha irmã também jogava na linha. Minha irmã foi uma grande lateral esquerda. E eu joguei um ano na linha, só que eu brigava muito, eu era muito brigona. Nossa, Tranqueira. muito. Nossa, bati em todo mundo e não dava muito certo. Então, a minha treinadora, a Sheila, né, que era a que treinava as goleiras na época, ela me viu jogar na escola, uma interséries. Na época eu estudava no Belisário Pena e a gente jogava interséries. E eu fui de goleira, e ela me viu. E ela falou, não, Xana, você é de goleira. Me botou no gol. E deu certo. Assim, rápido. Eu me destaquei como goleira porque eu acho que eu sempre gostei muito de ganhar. Eu odiava perder. Então, me destaquei rápido. Sim, sim. E ela acabou sendo a principal responsável pela sua início na trajetória no handball? Com certeza, eu acho que assim, eu falo muito isso. Eu tive a oportunidade de trabalhar com meninas jovens, né, goleiras, nos clubes que eu joguei, até na Dinamarca mesmo, e eu sempre falei que o início da formação de um goleiro é muito importante. Porque a gente acha assim, o goleiro fica lá no gol, não precisa fazer nada, não precisa se mexer, não precisa nem correr. E não é assim, não é verdade isso. A gente que é goleiro sabe que não é assim. Então, ela fazia treinamentos diários comigo. Eu sempre chegava uma hora antes do treino e tinha treinamento específico com ela de goleira. Então, assim, eu com 13 anos, 13, 14 anos, eu já estava na seleção catarinense. Com 16 anos já estava na seleção juvenil, com 18 anos já estava na seleção adulta. Então eu falo que esse meu primeiro ano, meu segundo ano de treinamento com ela foram muito importantes. Sim, sim. Então conta pra gente aí como foi que você saiu de Capinzal para seguir nessa trajetória que até hoje joga muito. Olha, daí nós vamos ficar aqui 5 horas. Se eu contar tudo, né? Porque eu tô velha já, né? Tem muita história para contar. Não, mas eu saí de Capinzal, infelizmente, porque o projeto acabou. Infelizmente, no Brasil, e ainda é assim, né? Eu falo infelizmente porque eu sei que ainda temos esse problema no Brasil, que depende muito do poder político, né? Das prefeituras, do estado. Então, fica muito difícil, é muito complicado. E foi o que aconteceu na época. Infelizmente, a equipe não tinha mais como se manter. E nós tínhamos jogado um brasileiro, primeira divisão, e a equipe de Jundiaí me viu jogar e eu arrumei as malas e fui para Jundiaí. E então, assim, meu primeiro saí de Capinzal, já fui para São Paulo, que foi para mim assim um passo gigantesco, né? De uma cidade do interior que jogava 2 competições no ano a jogar o Campeonato Paulista. E eu fui como juvenil. Só que eu jogava nas 3 categorias, juvenil, júnior e adulto. Então, o meu primeiro ano foi em Jundiaí. Depois eu voltei para Santa Catarina, eu sentia muita saudade de casa, da família. Eu joguei em Itajaí um ano. Depois eu voltei para São Paulo, para Guarulhos, que também teve problemas do projeto, né, do patrocínio. E meus últimos anos no Brasil eu joguei no Rio Grande do Sul, na Ubra. Muito bom. E antes de começar a sua saga aí na Europa, o Luiz, que é um amigo meu, me acompanha desde quando eu iniciei no handball, ele tem um comentário aqui: goleiro é de suma importância, jogo na linha, mas admiro muito a posição de goleiro. E lembrando, na minha conexão que tinha Luiz e Emanuel no jogo, quero saber o que é para você ter essa importância de goleiro e jogador de linha, por exemplo, goleiro ponta, que se tiver uma conexão ali no contra-ataque, a gente sabe que a gente pode ganhar um jogo do time. Então, como sempre foi isso para Nossa, você? eu falo assim, é claro que defender bolas, ter grandes o handball, principalmente hoje, o handball moderno, ele é em cima de estatísticas. Então, o treinador e as equipes exigem uma porcentagem de mais de 36, mínimo 38 atuação de uma goleira no jogo. Então, claro que as defesas são muito importantes. Mas, para mim, de verdade, a maior emoção no jogo é fazer a defesa e passar contra-ataque.
Não tem, não tem. Eu amo passar bola longa e eu fiz muito isso na seleção com a Alexandra Nascimento, que eu falo que assim foi o melhor para mim, porque eu fazia quase aérea com ela, de eu jogar a bola de olho fechado, eu sabia que ela ia pegar a bola e arremessar no gol, lá dentro dos 6 metros. Então é muito legal. É quase melhor do que uma defesa. E a Alexandra, ela tem muito recurso, né? Então fica mais fácil. Não, com aquele bração gigante dela. Por isso que eu, às vezes, se eu fechava o olho, eu passava, sabia que ela ia pegar. Isso é importante também, você ter a confiança do jogador, né? E falando ainda agora deixando essa de passe de lado, eu lembro que eu comecei o handball por causa do Mundial que você fez em 2011. E teve uma interceptação que você fez contra a França que quando eu comecei a jogar, nossa, eu vou tentar também. Se ela fez, eu acho que eu posso conseguir. Na primeira vez que eu tentei, eu trisquei no jogador de linha e fui expulso. Eu tenho um trauma até Ah, sai hoje. o Não, toco, né? O toco. e não tento mais. É, na Academia. verdade, assim, eu me considero uma das pioneiras nessa saída de bola do ponta, principalmente, né? Saído tentando abafar, né? Na época, eram poucos goleiros que faziam isso. Sim. Então, eu ainda faço, mas faço muito menos hoje, porque chegou uma época que todo mundo já sabia que eu ia fazer isso. Então, as meninas começaram a segurar a bola, a esperar mais, a treinar. Então, não dá para fazer mais muito isso, mas aí, de vez em quando eu faço. Isso se trata muito pela mudança do jogo a cada ano também, né? Sim, com certeza. Quanto mais conhecida a gente melhor você tem que ficar. Porque quando é o primeiro ano, a primeira competição, é uma surpresa. Mas quando já no segunda competição, segundo ano, todo mundo já sabe o que você vai fazer. E hoje se estuda muito para jogar. Como eu estudo as minhas adversárias, elas também me estudam. Então, se você não conseguir se adaptar a isso, você não consegue jogar mais em alto nível. Enfim. Então vamos falar agora um pouco sobre a sua trajetória na seleção. Você é uma goleira de 4 Olimpíadas. Então conta como foi a primeira vez quando você percebeu, caiu a ficha, nossa, eu sou a goleira da seleção brasileira. Olha, na verdade, assim, quando me perguntam, tuas melhores as memórias, né, os momentos mais importantes da seleção. Hoje, né, quem é jovem não vai lembrar, mas para mim, uma das maiores conquistas nossa foi a primeira classificação para a primeira Olimpíada. Em 1999, 19. com certeza tem gente que está assistindo agora que nem tinha nascido, né? Eu tinha um Mas aninho. aí, foi a primeira vez que o Brasil ganhou um Pan-Americano, e esse Pan-Americano foi em Winnipeg. Nós ganhamos do Canadá, uma final difícil contra o Canadá, empatamos contra os Estados Unidos no grupo, e essa final a gente ganhou de 4 e eu defendi 6, 7 metros na final. Então, para mim foi a conquista para chegar até a primeira Olimpíada de Sydney já foi muito importante na nossa vida. Chegar até a Olimpíada, eu vou ser assim, bem sincera contigo, a gente não tinha uma noção do que era a Europa, como era o handball aqui na Europa, como estava o nosso nível em comparação a elas. Então, tanto o nosso técnico de Genal, como todas nós, a gente não foi para lá para passear, a gente foi porque a gente acreditava que a gente ia conseguir alguma coisa. É claro que foi muito difícil e que, com o passar dos jogos, a gente viu que o nosso nível ainda estava inferior ao delas. Mas a emoção de estar lá, de jogar cada jogo, de entrar naquela quadra, que o clima da Olimpíada é diferente. O jogar uma Olimpíada é diferente. Então, todas as que eu joguei, as 4, tiveram uma emoção muito forte. E ainda falando em Olimpíada, né? Eu acho que é o meu momento mais trágico como torcedor, mais triste, na verdade. Aquela derrota de 2012 foi a mais triste para você na seleção? Foi. Com certeza, porque a gente vinha de um Mundial no Brasil, né, de 2011, tendo perdido um jogo de um gol, foi as quartas de final contra a Espanha. Contra a Espanha.
Só perdemos um jogo nesse Mundial de um gol e ficamos em quinto, então a gente estava já crescendo muito. E nessa Olimpíada nós ganhamos todos os jogos do grupo, saímos em primeiro do grupo com diferença grande de todas as equipes e cruzamos contra o quarto, que a Noruega estava em quarto do outro grupo. Então, quando acabou o primeiro tempo, a gente ganhando de 5 gols, já tava aquela coisa aqui dentro da gente, a gente vai para semifinal. A gente acreditava muito nisso. Então, assim, quando começou o segundo tempo ali, na verdade, eu acho que a gente não acreditou no que estava acontecendo. Quando acabou aquele jogo, assim, foi inexplicável o sentimento e foi muito doloroso, assim, porque eu acho que a gente chegou muito perto de uma medalha olímpica. E aquela sua foto pós o jogo, eu acho que é uma das mais conhecidas do handebol brasileiro. Inclusive, eu estudava, fazia o último ano do meu ensino fundamental, aí eu levava um celularzinho, já tinha acesso à internet, e eu ficava vendo no Gol a Gol, no site. Aí acabou o primeiro tempo, vamos ganhar. Quando eu cheguei em casa, eu fui correndo para ver o fim do jogo, já tinha acabado. Abri o computador e vi lá. Então, nossa, não acredito. E depois aquele elenco, né? Embora você não tenha ido para o Mundial de 2013, acabou sendo coroado com o título mundial. Eu não queria que essa foto tivesse sido a mais lembrada. Eu queria a medalha. Preferia que tivesse sido com uma medalha, mas infelizmente foi assim, né? Sim, sim. Mas vamos falar de boas lembranças, né? Como é jogar em casa, como foi. Primeiro fale do Pan-Americano em 2007 e depois daquele Mundial que você foi ter feito. O Pan-Americano de 2007 muito importante também, muito legal. Acho que foi a primeira vez que a gente sentiu o que era ter a torcida brasileira, né? Ali no ginásio, um ginásio lotado, vendo handball, que ainda não tinha muito conhecimento, então foi muito legal. E essa família do meu esposo é do Rio de Janeiro, então foi muito emocionante estar ali, estar jogando, mesmo que os jogos não foram tão difíceis, né, para nós, mas mesmo assim eu acho que para a imagem do handebol brasileiro foi muito importante. E o Mundial de 2011, assim, eu acho que é difícil falar tudo que aconteceu lá, porque eu acho que depois daquele jogo da França, principalmente, foi quando, de verdade, eu senti que o público falava o meu nome, que né, tinha as pessoas que realmente conheciam o handball. Então, assim, foi legal, foi gostoso demais. Enfim. Ok, o Pedro entrou aqui na live, que é o menino que eu falei que criou a página e joga handball. Ele fala: comecei a jogar handball em 2014 por influência do Emanuel. E eu só ouvia falar de você, então onde eu vou, eles têm que ficar sabendo quem é Xana. Então vamos lá. A gente sabe que depois de 99 as coisas começaram a melhorar para você e foi após isso que você teve a proposta para ir para a Europa. E como foi o primeiro ano na Europa e qual o segredo que você tem para se manter esse tempo todinho e jogando em alto nível ainda? Olha, a proposta de vir para a Europa, assim, eu falo que é um trabalho de todo mundo, de todo o handebol brasileiro. Claro que as conquistas individuais, elas são muito legais e a gente busca o nosso êxito, mas sozinha a gente não consegue. O nosso esporte é um esporte coletivo, então precisa de toda uma equipe. Nós, como goleiros, a gente precisa da defesa. Então, assim, é um trabalho de todo o handebol. Eu acho que talvez eu fui a primeira a ter a oportunidade e a primeira a aceitar essa oportunidade também de sair do Brasil, né? Foi depois do Mundial na Noruega. A gente jogou o Pan-Americano de Winnipeg no meio do ano, né? Depois, no final do ano de 99, teve o Mundial. Foi meu primeiro Mundial adulto na Noruega. E mesmo a gente não tendo os resultados que a gente esperava,
A gente perdia os jogos de muitos gols, né, na verdade, naquela época. Mas eu tinha um destaque especial, talvez porque no Brasil eu falo que os goleiros brasileiros, somos muito bons, tanto femininos como masculinos, porque a gente aprende a defender todas as bolas. A gente não aprende o canto do goleiro, esse lado é da defesa, esse lado é meu. A gente aprende que a gente tem que defender todas as bolas. E principalmente bolas de 6 metros, 7 metros, contra-ataque. Então eu acho que eu defendia muitas bolas difíceis e tinha um certo destaque, mesmo o time perdendo. E uma pessoa da Espanha me viu jogando esse Mundial e conversou com uma equipe espanhola e eles entraram em contato comigo no Brasil, me mandaram o contrato, que na época não tinha internet, né? Então eles me mandaram o contrato por correio, me ligaram por telefone, oferecendo esse contrato para ir para a Europa. Sinceramente, eu não sei o que estava no contrato, porque eu não entendi espanhol. Todo mundo acha que espanhol é fácil, mas não é tão fácil assim. Então, assim, eu nem contrato de 5 anos, sem saber quanto eu ia ganhar, para onde eu estava indo. Eu só queria vir para a Europa porque eu tinha visto que eles estavam um pouco na frente e eu queria aprender. Sim, sim. E tem uma pergunta aqui, e ali, Gators, handball, como você se sente sendo uma das maiores referências do handball? E antes de que responda, falando sobre receber uma proposta, a gente conversou com a Zezé Salles aqui também, foi uma das primeiras, e ela falou que à época recebeu também uma proposta, só que ela não aceitou, né? Ela preferiu ficar no Brasil. É o que eu falo, que não é porque só eu recebi essa oferta, né? Eu acho que tem outras atletas que se destacaram muito também, antes de mim, junto comigo, depois, só que eu aceitei. Eu fui a mais corajosa, vamos dizer assim, não a melhor, mas a mais corajosa de É a largar melhor sim. e aceitar e sair. Mas sobre a pergunta de como eu me sinto sendo uma das maiores referências do handball, na verdade, eu não me sinto assim. Eu sou o que eu sou, eu tento fazer o meu melhor e me esforçar sempre. Eu sei que tem muita gente que gosta do meu trabalho, que me admira, e eu sou muito grata por isso. Eu realmente fico muito feliz por isso, mas eu não sinto que eu sou nada mais ou nada melhor do que meninas, nem uma das outras pessoas que joga handball. Eu sinto mais responsabilidade, pode-se dizer assim. Eu sinto uma responsabilidade de quando eu tô jogando, quando eu assino um contrato a cada dia do treino, que eu sei que tem muitas pessoas que me acompanham bem, então é uma responsabilidade que eu sinto e um orgulho. Fico muito feliz. E vamos falar desse momento que a gente está passando, né? Que é a pandemia, a quarentena. A gente sabe que a Liga Russa acabou, né? E vocês ficaram em quarto. Terceiro. Quarto foi o time da Hanna, desculpa. Medalha de bronze. E aí, como os atletas estão vendo esse momento, e após isso, fala um pouco aí sobre a oportunidade que você vai dar para a gente treinar junto com você, se a gente bater a meta lá, inclusive eu vou dar aqui o desafio para eles. Aqui, na verdade, assim, eu recebi o aviso, né, a informação do clube de que a gente estava liberada para ir embora no dia em que o aeroporto de Moscou fechou. Então, na manhã do dia que fechou o aeroporto, um diretor do clube, né, o CSKA de Moscou, avisou que a gente poderia ir embora. O meu técnico é dinamarquês e eu tenho uma companheira sueca. Eles conseguiram ir embora. Eu não consegui, porque era muito em cima da hora, estava tendo muitos problemas de conexões já. Então, eu tô aqui em Moscou com a minha família, com meu esposo e com a minha filha. E eu não entendo russo,
Então, eu não acompanho muito as notícias na televisão e nos noticiários da Rússia. O que eu acompanho é o que as meninas postam no grupo e eu estou conversando com elas diariamente, né, sobre o que está acontecendo aqui. A Rússia é um país que não informa muito, né, sobre tudo o que acontece. Então, o que a gente vê é o que a gente vê nas ruas aqui, que as pessoas realmente estão em casa. Quando eu saio para ir no supermercado, eu saio com máscara. E nossa informação é de que só podíamos sair a 200 metros da nossa casa, não podíamos ir mais longe do que isso. Tem policiais vigiando. Então, assim, tá tendo um controle muito grande. E realmente faz um mês que a gente está em casa, tá treinando online, treinando todos os dias. Nós nos reunimos, a equipe inteira, para treinar fisicamente, né? E é assim que a gente está sobrevivendo, vivendo. A minha filha é muito ativa, então a gente está brincando o dia todo. Eu tô curtindo a minha filha. Tô curtindo bastante ela. E tem aqui um relato de Rian Silva, né? E eu não ia deixar de ler, porque é por isso que eu sou apaixonado por esporte, por todos. O esporte é apaixonante por isso. Vamos lá. Não é bem uma pergunta, mas queria te agradecer por me motivar todos os dias a não desistir do meu sonho. A observação me salvou das várias crises depressivas, de tentativas disso, e como ele não botou, eu não vou ler também. Amo você. Isso é Ai, lindo. que legal. Que legal, obrigado. Muito obrigado. Eu recebo muitas mensagens de carinho e realmente isso é uma motivação muito grande. Quando eu também tenho meus momentos e meus dias de tristeza e receber essas mensagens, na verdade, é uma motivação muito grande. O esporte é lindo e esse é um dos motivos. Inclusive, eu conversando com minha irmã ontem, eu não tinha falado que tinha aceitado, que você tinha aceitado, né? Eu mandando para ela, nossa, como assim? É a que você mais queria, e ela aceitou, então. E eu falo isso, se você for olhar no YouTube que eu posto, a maioria das lives aí eu falo o quanto eu queria estar conversando hoje aqui contigo. E o cara, Mas Rian, você é o primeiro live que eu estou fazendo, então, se, né, para mim também está sendo uma coisa muito nova, não porque eu não quisesse, mas eu nunca tive assim, nunca quis expor muito a minha vida, nunca, né, mas agora, durante essa pandemia, eu tive pensando muito e mudei um pouco minha opinião sobre essa questão. Eu acho que a influência, a minha influência, né, como você falou várias vezes, no handebol brasileiro e como eu sinto o carinho das pessoas, eu falei, não, eu tenho que dar um retorno. Eu preciso repassar tudo isso de alguma forma e mostrar para as pessoas que eu sou humana, que eu sou normal e que a gente consegue, é tudo aquilo que a gente se propõe a fazer com muita luta e com muito esforço. Então, você é o primeiro live que eu estou fazendo. sentindo Vão, importante. vão vir muitos mais depois disso e muitas, como essa campanha que eu estou fazendo agora também, como você citou, né, no Insta, de fazer um treinamento comigo, as pessoas curtirem bastante lá, vai ser bem legal, bem interessante e é tudo novo também para mim. Mas eu conto com o apoio de todos vocês também para me ajudarem nessa nova etapa da minha vida. Que, A Handball 3.0 está aqui para isso. como você falou, assim, tá jogando até hoje, para mim, é um desafio. Claro que eu tenho a minha experiência, né? Tem coisas que ajudam muito, mas manter o físico, manter a forma e treinar com meninas. Eu tenho meninas no meu time que têm 18, 19, 20 anos. Eu sou 20 anos mais velha que elas, então a parte física exige muito. E é claro que não é fácil, mas eu amo muito jogar, eu amo ser goleira. É essa a minha definição. Eu fiquei um ano fora e me senti sem identidade. Eu sem o handball e sem ser goleira, não consegui me encontrar. Então eu me sinto. Quem acha na maçã? Eu sou uma goleira, eu sou goleira de handball. A goleira. Vamos lá. Com alguma dica? Peraí.
Tem algumas mensagens aqui, mas o que eu ia Teve perguntar, meu várias Deus, perguntas, mas eu não consegui acompanhar também. cadê? É bem interessante. Mas vamos para essa última aqui, que tá bem aqui, alguma dica para não desistir dos treinos, que é difícil treinar nessa época, né? É difícil treinar agora e sempre, mesmo quando você tem que treinar todo dia, né? Olha, eu só posso dizer que não desistir, não desistir. A dica para não desistir é tem que gostar muito do que você faz. Eu acho que em qualquer trabalho, se você não ama o que você faz, você acaba desistindo ou acaba não fazendo bem feito. Então, para mim, o treino para mim é um jogo. Eu sempre falo que você joga conforme você treina. Ou o jogo é muito mais fácil se você treinar bem. Então, cada dia que eu vou treinar, o meu esposo ele fala muito isso. Ele fala que poucas vezes ele me viu sem vontade de treinar. Então, eu saio para ir para o treino como se fosse um jogo. Eu não gosto nem do aquecimento, eu gosto de tomar gol. Então, para mim, a Também tenho dica é raiva. essa: é ir para o treino pensando que é um jogo. Agora você falou uma coisa, eu lembrei disso no aquecimento, quando eu pego um gol, eu fico muito bolado. Droga, tanta gente vendo aqui levando gol. Mas é isso, ó. Hoje em dia eu tô muito mais tranquila com a idade, a maturidade, a experiência. Então, hoje em dia eu consigo controlar um pouco melhor, mas alguns anos atrás era difícil. Até treinar comigo era difícil, porque eu ficava brava se as meninas não arremessavam direito, não aquecia bem a goleira. Aí eu ficava muito brava. Tinha que fazer certinho, eu tava ali, eu queria as coisas certinho. Agora vamos falar de uma coisa que no Brasil ainda é um problema. A gente sabe que muitas jogadoras ela tem que parar ou tem seus contratos encerrados para ser mãe. E como é para você dividir essa de ser mãe e ser jogadora? Que a gente olhando isso no Brasil parece impossível, né? Mas na Europa a gente já vê que já é um pouco mais evoluído. Infelizmente, né? É uma pena que no Brasil seja assim, mas eu tive a sorte de jogar muitos anos na Dinamarca. A Dinamarca é um país que respeita muito a mulher e todas as jogadoras que engravidam têm um contrato, cumprem, o clube cumpre com o contrato delas até o final, não tem perda nenhuma. Eu decidi, quando eu engravidei, parar de jogar, porque eu também já estava numa idade que achei que era o momento de parar. Eu retornei às quadras porque recebi uma oferta para voltar e pensei que ou era aquela chance ou nunca mais. Já estava com 39 anos, estava no Brasil, mas decidi voltar porque ainda existia paixão, ainda existia motivação para voltar. Não é fácil, não é fácil ser mãe e atleta, mas quando a gente se torna mãe, a gente encontra uma fortaleza muito grande dentro da gente. Eu achava que eu não conseguiria fazer outra coisa a não ser jogar handball. E eu descobri que eu consigo fazer milhões de coisas. E jogar handball e jogar bem. Então, claro que eu acho que nesse momento o meu esposo tá comigo é fundamental. Eu não teria conseguido voltar a jogar se ele não tivesse comigo. Quando eu voltei, a minha filha tinha 6 meses. Então, não tinha como eu sair para treinar, sair para dormir fora se ele não tivesse comigo, né? Então, com certeza o apoio dele, ele tá junto para cuidar dela, é fundamental. Eu não conseguiria fazer se eu não tivesse com ele aqui comigo. E ainda quer jogar por muitos anos? Olha, outro dia, vou até contar uma história. O meu último jogo aqui na Rússia foi contra a Zvezda, que é um time aqui perto de Moscou, e foi pela Copa da Rússia. A gente classificou para a Final Four da Copa da Rússia. E eu ganhei de melhor do jogo. E aí na roda de imprensa, né, na entrevista com os repórteres, eles me perguntaram isso. Como você ainda tem motivação? Até quantos anos você quer jogar? E a minha resposta foi essa, enquanto eu tiver
a motivação para ser a melhor, para jogar, para ser a número um, eu vou continuar jogando e não tiver machucada. Eu sinto que eu ainda tenho condições de jogar, eu não gosto de estar para trás da equipe, então eu ainda continuo mantendo o meu nível físico, mas principalmente a motivação. Enquanto eu tiver essa motivação, eu vou jogar. Se vai ser mais um, mais dois, mais três, eu não sei. Só Deus sabe. A gente torce para que sejam vários anos ainda, né? Que eu seja perfeita. E falando em seleção, né? Você acha que poderia ter tido mais anos de seleção? Oh, se você pergunta para mim, pessoalmente, claro. Eu até hoje me sinto com condições de estar na seleção. Mas eu respeito a decisão do treinador, respeito o momento de cada atleta. Eu acho que o Brasil está muito bem servido de goleiras, muito bem. Eu acho que é a nossa melhor posição, sem desmerecer nenhuma das outras atletas, mas Mas é. nós, nós temos 5 goleiras ou 6 em alto nível. Então, assim, eu acho que todas as que tiveram lá e atualmente, que é a Bárbara, a Maísa, a Gabi, a Renata, fera, não tem como discutir elas estarem lá. Então, você pergunta para mim, eu gostaria de estar lá e me sinto com condições ainda, mas respeito e Sim. admiro elas. E se por um acaso recebesse um dia um convite para ter um jogo de despedida, você toparia? Com certeza, com certeza, com certeza. Merece. Eu acho que foi não só eu, como Não outras só atletas, todas. A gente tem que muitas valorizar atletas. as que foram pioneiras, né? Que se hoje o nosso handebol ele é não bem visto, mas se hoje, quando se joga contra o Brasil e se respeita o Brasil, todas as que começaram, as que conseguiram a primeira classificação para as Olimpíadas, tem que ser valorizado. Eu concordo, eu acho que não só eu, como eu falei, eu fui aqui, aceitou a proposta de sair, lutou e aceitou estar aqui fora. Mas o handball tem muitas atletas que mereciam um pouco mais de respeito. Sim. E antes de encerrar, que tá dando minha hora, eu tenho que fazer uma prova, né? Fala pra gente, como você avalia o handebol brasileiro atualmente? Olha, eu acho que nós somos uma geração e continuamos tendo muitas atletas de alto nível. Nós saímos do Brasil para melhorar nossa qualidade, então as atletas brasileiras têm um nível muito alto individualmente. Mas, infelizmente, a estrutura, a organização para o handball brasileiro não está a nível europeu. A gente perde muito com isso. Se a gente tivesse o mesmo nível que nós temos com as atletas, a gente tivesse em toda a estrutura do handball brasileiro, a gente ia continuar top, entre os 5 Uhum. melhores do mundo. Então, eu acho assim, eu sinto uma tristeza muito grande por tudo isso, porque eu acho que a qualidade individual, qualidade de atletas e até de treinadores mesmos, a gente tem muito. Uma Mas geração. sem estrutura, sem apoio, sem. É difícil, é muito complicado. Sim. E eu posso falar melhor do masculino, que é a liga que eu acompanho mais. A gente bate muito aqui na tecla, nas lives, que a Liga Nacional ela não pode ser resumida entre Pinheiros e Taubaté. A gente parabeniza o, o trabalho deles, mas a gente queria que tivessem outros. E só para a menina que está me cornetando aqui, que eu coloquei façam perguntas, a gente coloca uma caixinha antes e fica bem mais fácil, viu? Não é que a gente não queira ler, não, é que acaba chegando algumas mensagens e acaba a gente não lendo. Mas eu vou ler a tua, gostei de ti. Alice, Hum, para além dos alongamentos tradicionais, gostaria de saber dicas para flexibilidade de goleiros. Gratidão, Xana. Oi, Alice. Obrigado pela pergunta. Olha, assim, a flexibilidade ela é importante não só para os goleiros.
o alongamento ele é muito importante para todos os atletas. Hoje, no clube que eu jogo, a gente tem um trabalho de alongamento muito forte todos os dias. A gente começa o treinamento, a parte motora, de mobilidade, um bom aquecimento, motor, principalmente para as partes do corpo que você vai utilizar naquele treino específico. Evita muita lesão. E no final de todos os treinos a gente alonga pelo menos 20 minutos. Alongamento bom. Para o goleiro, então, indispensável. Eu, hoje, com 41 anos, eu perdi um pouco da minha flexibilidade e é claro que é uma das coisas que eu me preocupo muito em treinar todos os dias, porque senão eu sinto dores. Então, assim, é uma coisa que é uma das partes do treinamento que às vezes a gente acha que treinar é só suar, correr, morrer, né, 200 por hora. Não é só isso. O alongamento é muito importante, para o goleiro mais ainda. Uma dica que eu te dou é, se você vai trabalhar naquele dia exercícios de explosão, alongue a posterior. Tente alongar as partes do teu corpo que você vai trabalhar naquele dia específico, mais ainda. E não só 10 segundos, é forçar mesmo, forçar para sentir uma dorzinha, e cada dia um pouquinho mais, cada dia um pouquinho mais, principalmente quem é mais jovem, tem que forçar um pouquinho nessa parte. A abertura, né, lateral de pernas, até para evitar lesões de joelho e lesão da coluna. Muitos goleiros têm problema de coluna, então a parte de flexibilidade e de fortalecimento é muito importante. Verdade. A gente não Tem ia a Camila acabar. aqui, ó. A Camila, se eu não me engano, ela é a técnica de Jundiaí, técnica de goleiros de Jundiaí. Se eu não me engano, é ela. Ela trabalha com goleiros também. E estava escrevendo várias mensagens aqui. Sem dúvida, o tempo de experiência na posição só melhora a qualidade de jogo. Como você percebe essas ações táticas? Essa é a Camila. Um beijão, Camila. Olha, eu vou falar para você assim que a experiência ela é muito importante. Eu sinto que algumas coisas, por exemplo, hoje eu não preciso mais treinar tanto. Tem coisas que no treino eu sei que não preciso fazer porque no jogo eu vou fazer, como receber uma informação rápida do treinador. Ó, ela vai arremessar no direito embaixo. Não preciso treinar isso. Eu simplesmente reaciono. Então, como você percebe essas ações táticas? Exatamente assim. Essa experiência que eu tenho faz com que eu consiga colocar em prática aquilo que eu sei, aquilo que eu treinei. E isso, principalmente o trabalho com a defesa, eu falo que a experiência conta muito. As goleiras mais experientes são melhores em chute de 9 metros. Por quê? Porque conseguem trabalhar melhor com a defesa. Legal. E antes de encerrar, que eu tenho que realmente fazer a prova, por mim a gente conversava aqui por 2 horas, 3, que nem com a Dani Piedade, foi 2 horas de conversa, só para você ver. Eu vi isso em outro lugar, mas faz aqui também para os nossos seguidores. Monta aí seu time do sonho pra gente. Poxa, feminino? Feminino, vamos lá, né? Mas só brasileiras? Só brasileira. Senti falta de algumas brasileiras lá no outro. Nossa, aí tu me arrebenta. Não faz isso comigo, não. Não vale ficar em cima do muro, não, hein? Nossa, mas é que eu sou de uma geração que tem muitas atletas. Como que eu vou escolher? Como? Vamos lá, por falar do mundo todo. Não. Brasileira. Então, goleira Xana Masson. Claro. Se não fosse, eu ia corrigir. Não, ponta esquerda, Idalina. Dali. Armadora esquerda, Chicória. Central, Zezé. Zezé é perfeita. Lateral direita, poxa. Que a gente teve uma geração muito boa, mas assim, que eu acho que completou muito o handebol brasileiro, Adeu.
Dionísio. Leonides. Ponta direita, Alexandra. Isso é fato. É do Pivô, mundo. pivô. Olha, é uma dúvida muito grande, porque eu admiro muito a Dani. Eu acho que a Dani foi excepcional a carreira dela, mas eu também joguei com a Alessandra Medeiros, e para mim ela foi uma das melhores pivôs brasileiras. Aí eu pensei que ia ficar em cima do muro, mas eu acho bastante importante trazer pessoas como você, que pode dizer essas informações pra gente, porque a gente acaba tendo um público muito jovem que, às vezes, ou porque não se interessa, ou porque não tem como achar em algum lugar nenhum sobre a história do handebol brasileiro. Então, antes de encerrar, eu quero dizer que é um prazer ter você aqui. Conte com a Handball 3.0 para divulgar qualquer coisa, para o seu desafio, que eu quero muito participar, eu quero que batam logo a meta para a gente começar. Então, muito obrigado, eu sou muito seu fã. Se tudo isso existe, eu vou repetir, é porque um dia eu vi você jogar pela seleção brasileira, então, muito obrigado. Sou eu que agradeço, obrigado mesmo pelas palavras. Como eu te falei, repito, só me motiva ainda mais a continuar me esforçando e lutando por tudo e para ter ainda motivação. Então, obrigado pela força, obrigado pela oportunidade. E também reforçar, né, aí o que você falou da campanha do Instagram para as pessoas curtirem e me ajudarem aí nessa nova tarefa da minha vida. E vamos preparar esse treino, vai ser bem legal, com certeza vai ser bem organizadinho e bem legal. Então, vamos curtir lá a página do Instagram da Xana Masson. Obrigado mesmo. Obrigados a todos também Tá que bom. mandaram mensagens. Valeu, obrigado, abraço. Obrigado. Mandar para a mamãe agora.